gente, boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma apresentação. E hoje os membros são Saane, Evelyn, Amile, Janete, Nicole, Andressa e Rian, 7 pessoas. Hoje vamos falar sobre mitologia grega. Então vamos fazer uma pequena viagem no tempo para entender mais sobre esse assunto. Então espero muito que vocês prestem atenção e vamos à nossa aula. Então, mitologia grega. Mas antes de sabermos o que é mitologia, precisamos saber o que é mito. Mito é uma palavra de origem grega, que vem do grego mitos, que significa narrativa ou explicação de algo. Então, ela é uma narrativa de busca à explicação de algo a alguém. Então, ela é a origem das coisas contada por uma autoridade. Para entendermos isso, é necessário saber de quem fala da mitologia é uma autoridade. E aquele que escuta entende que a autoridade fala sobre a verdade, que então é uma verdade que é revelada. A mitologia grega é o seu conjunto de mitos. Se mito é um conjunto narrativo, a mitologia é o seu conjunto de mitos. E aí vocês me perguntam, mas Saane, por que precisamos estudar mitologia grega na filosofia? Vamos descobrir agora. O mito é um tipo de conhecimento que antecedeu a filosofia e influenciou muitos os primeiros pensamentos filosóficos. Mito e filosofia são coisas distintas. Vamos ter aqui o mito de um lado e a filosofia do outro. Porém, as duas são visões de um mundo. De um lado dela, tanto o mito quanto a filosofia nos dão uma explicação da realidade. Então, são considerados visões de um mundo. Porém, a forma que cada uma vai abordar a realidade é que diferencia uma das outras. Então, a gente vai falar um pouco sobre a origem da mitologia grega. E a mitologia grega surgiu por volta de 700 a.C. e ela surgiu da curiosidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e os problemas de existência. E os principais relatos são de escritores como Hesíodo, que é o autor da Teogonia, e Homero, dos livros Odisseia e Ilíada. Bom, temos aí a religião politeísta. E o que significa politeísta? Bom, politeísta é uma junção de duas palavras de origem grega, que significa poli, vários, e tel significa Deus ou deuses. E qual a característica dessa religião politeísta grega? Bom, é importante falar que ela é antropomórfica, ou seja, os deuses gregos tinham formas humanas. E antropo quer dizer homens, e morfo quer dizer formas. E também temos o antropoformismo, que é a forma humana, que é esse o significado. Então, os gregos tinham pensamentos antropomórficos. Além disso, tem o antropofosomismo, que os deuses também tinham formas de homem, que quer dizer que os deuses tinham formas de homens e formas de animais, que é esse o significado desta palavra. E uma parte essencial que a gente não pode esquecer é que esses deuses representam um fenômeno da natureza. E existiam um deus para cada fenômeno da natureza. Por exemplo, o deus do sol, o deus do raio, o deus do mar e dentre outros. Dentro da característica da religião grega, que é a politeísta, a gente também tem os deuses e os heróis gregos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o contexto da mitologia grega e vamos começar falando sobre que lá no início a mitologia grega não haviam deuses, haviam titãs, fruto da relação de Urano com Gaia, né? Que Urano significa céu e Gaia significa terra, e por essa razão os titãs eles não eram humanos completos, eles tinham a incrível capacidade de se transformar em animais. Eles ajudaram na formação do mundo, apesar que eles gostavam muito da destruição. E também eles tinham um poder incrível, só que o poder deles foi totalmente destruído quando eles perderam uma guerra para Zeus,
que era o Deus, né, ou que era o Senhor do Olimpo. E os gregos, eles criaram, gente, vários conjuntos, né, de coisas sobre a cultura deles, sobre o histórico do povo deles, para repassar para as pessoas. E o modo deles fazerem isso foi a literatura oral, que era fala pelos aéreos e rapidosos, só que os aéreos e rapidosos, eles também tiveram suas próprias obras, né? Os aéreos, eles iam de cidade em cidade falando para as pessoas sobre a cultura grega, sobre o que tinha acontecido no passado e por aí ia. E os rapidosos, eles sabiam tocar instrumentos, e eles criavam as suas obras literárias, né? As suas obras clássicas e levavam para as pessoas. Foi isso que eu quis falar e eu espero que vocês tenham entendido. Olá, boa tarde. Me chamo Maria Janete e hoje vou falar sobre figuras mitológicas. Os gregos eles possuem imaginação fértil, criando assim personagens e figuras mitológicas. E hoje vou falar um pouquinho sobre cada uma. Existiam semideuses, também chamados de heróis, que eram seres mortais, filhos de deuses com seres humanos, como por exemplo Hércules e Aquiles. Existiam os ninfas, que eram seres femininos que viviam em campos e bosques e levavam alegria e felicidade. Os sátiros, que eram uma figura com o corpo de um homem, chifres e patas de um bode. O centauro, que tinha metade do corpo de um homem e a outra de um cavalo. As gorgonas, que eram mulheres, espécies de monstros que tinham cabelo de serpente, como por exemplo Medusa e Euryle. E as sereias, que tinham metade do corpo de um peixe e atraíam os marinheiros com seus cânticos atraentes. Boa tarde, meu nome é Nicole e eu vim falar sobre os deuses gregos. Os gregos acreditavam na existência de 12 deuses que viviam no Monte Olimpo e governavam todos os seres da Terra. O interessante sobre isso é observar que, segundo os gregos, os deuses eram figuras imortais e antropomórficas, ou seja, eram deuses com formas humanas e que possuíam os mesmos sentimentos que os humanos, como o amor, o ódio, a maldade, a inveja, a bondade, o egoísmo e também a fraqueza. Os deuses mais poderosos são os deuses do Olimpo. Eles são considerados os principais deuses do panteão grego, dentre os quais se destacavam Zeus, Hades e Poseidon. Mas também existiam outros deuses como Hera, Afrodite, Hestia, Apolo, Artemis, Ares, Eros, Atena, Cronos, Deméter, Perséfone, Dionísio, Hermes, Hefestos, Gaia e Pan. Agora eu vou falar um pouco sobre os deuses e suas características em geral. Zeus era o deus do trovão. O significado do seu nome era o céu ou brilho. O seu correspondente na mitologia romana é Júpiter. Os seus símbolos são os raios, o trovão e a água. Seus poderes eram controlar o tempo, lançar raios, causar chuvas, imitar as vozes das pessoas, transformar-se em animais ou em outras pessoas e transformar pessoas em animais. Era deusa da maternidade. O significado do seu nome é protetora heroína, correspondente na mitologia romana como Juno. Os símbolos são a coroa de ouro, o trono, a romã, o pavão, a vaca. Seus poderes são o seu ciúme destruidor, a manipulação, castigar amantes e filhos bastardos e a proteção de bebês. Poseidon era o deus dos mares. O significado do seu nome é Senhor das Águas, correspondente na mitologia romana como Netuno. Seus símbolos são o tridente e os golfinhos à sua volta. Os seus poderes eram controlar as figuras aquáticas, causar tempestade, terremotos, inundações, teletransportar-se e mudar de forma. Atena, deusa da sabedoria e das artes. O significado do seu nome era louvor aguçado, correspondente na mitologia romana como Minerva. Seus símbolos eram a oliveira, a coruja e equipamentos de guerra como escudo, lanças e capacetes. Seus poderes eram a força, a invisibilidade, a velocidade, transformar-se em animais ou transformar pessoas em animais. Ares era deus da guerra.
O significado do seu nome era violência. Ele é correspondente na mitologia romana como Marte. Os seus símbolos são a armadura, lança, espada, capacete e a forma de um cão. Seus poderes são matar um mortal com apenas um grito, reanimar cadáveres da morte e espalhar sentimentos de agressividade nos combates de guerra. Hefestos era o deus do fogo. O significado do seu nome é acender ou pôr fogo em. O seu poder era fazer coisas por meio da metalúrgica. Seus símbolos eram os objetos de ferreiro, como machado, martelo, alicate, bigorna. E o seu correspondente na mitologia romana era Vulcano. Afrodite, deusa do amor e da beleza. O significado do seu nome era espuma do mar, correspondente na mitologia romana como Vênus. Os seus símbolos eram o cinturão mágico, pomba, o pássaro, a maçã acompanhada de cupidos. O seu poder era a sedução, o encantamento, a persuasão e o amor. Apolo, deus do sol. O significado do seu nome era espírito de calor, correspondente na mitologia romana como Apolo. Seus símbolos eram o loureiro ou a coroa de flores, cisne, golfinho, arco e flecha. Seus poderes eram germinar a terra, proteger as atividades agrícolas e a adivinhação. Artemis, deusa da lua. O significado do seu nome era a brilhante, correspondente na mitologia romana como Diana. Símbolos, arcos, flecha, veado, o cão de caça. Poderes, a cura, a proteção, transformar a si mesma e outros em animais, a sua visão noturna, controlar a força da natureza. Deméter, deusa da fertilidade. O significado do seu nome é Mãe da Terra, correspondente na mitologia romana, Ceres. Símbolo, tocha, coroa de espiga de milho ou a forma de uma serpente. Seus poderes eram controlar as estações do ano, conforme o seu humor, e controlar as plantas e a colheita. Dionísio, o deus do vinho e da diversão. O significado do seu nome era espírito das águas ou dia e noite, correspondente na mitologia romana como Baco. Seus símbolos eram o vinho, o cálice, o cacho de uva e o manto feito de leão. Seus poderes eram a agilidade, a diversão e a produção do seu próprio vinho. Hermes, o deus mensageiro dos deuses. O significado do seu nome é marcador de fronteiras, correspondente na mitologia romana como Mercúrio. Seus símbolos eram suas sandálias mágicas, seu bastão com serpentes e asas, lebre e o açafrão. Os seus poderes eram a velocidade, a agilidade e ser o protetor dos viajantes. Hoje eu vim falar sobre os valores humanos na mitologia grega. Os deuses tinham a vida em quase tudo que os cercavam e buscavam explicações para tudo. Eles possuíam uma vida bastante rígida, pois acreditavam que se descumprisse ou desobedecesse algo, eles seriam punidos. Eles seguiam uma moral durante um bom período focado no temor das divindades olímpicas. Então, tudo era em favor a eles, tudo era por eles, e eles faziam sacrifícios, festas, celebrações para os deuses olímpicos. Influência da mitologia grega na cultura ocidental. A mitologia grega foi inspiração e influência para o Ocidente desde muito tempo atrás, quando a sociedade ainda estava nos seus primeiros moldes. Ela influenciou nas artes como esculturas e pinturas, na produção de filmes que se destacaram nas bilheterias como Odisseia, Troia, 300 e Hércules. E não ficam só nisso. Recentemente foi feita uma série de livros pelo escritor norte-americano Rick Jordan, que faz adaptações da mitologia grega para o século XXI, tratando de um semideus moderno, onde os deuses olimpianos ainda existem.
Estes livros são conhecidos como número 1 em vendas mundialmente. Percy Jackson e os Olimpianos, Heróis do Olimpo. E para finalizar, existem algumas curiosidades como: os Jogos Olímpicos surgiram das narrativas gregas, onde os deuses eram homenageados por meio de jogos e competições esportivas realizadas no Monte Olimpo. Para se livrarem dos problemas ou mesmo para saber do futuro, os gregos consultavam seus oráculos para que interpretassem a vontade dos deuses. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e espero que tenham entendido, absorvido esse assunto e gostado da nossa pequena aula.